Galera, eu tô muito ansioso pro Ciro Gomes ganhar essas próximas eleições, cara, porque eu quero ver a cara das pessoas que não confiaram, que não enxergaram o Ciro Gomes como um potencial presidente, não só desse ano, mas de muitos anos atrás, né? Como nós ficamos tão cegos acerca de uma pessoa tão ilustre como o Ciro, né? E na questão dos apoios, nessa questão de apoios, a gente vai ter que parar para refletir uma situação, cara, porque a política do jeito que se apresenta hoje tá muito corrupta, né? Você vê os caras aí, tudo quanto é leis que reforma da Previdência, reforma trabalhista, com vários pontos criminosos, vários pontos que tiram direitos dos trabalhadores, e esses caras passam batido essas coisas. Eles não batem de frente com a situação. Ele não diz assim, por exemplo, na reforma trabalhista, o trabalhador da escala 12 por 36 perdeu o feriado. Isso não é certo, cara. Né? Isso não é certo, não é justo. Por quê? Porque se não fosse para o cara receber feriado, por que antes recebia? Então, você não vê os caras batendo de frente com essa situação. Como esses caras vão apoiar o Ciro? Eis a pergunta, como que vai ser esse apoio, né, entre governos? É lógico que o Ciro, como presidente, vai ter que fazer o quê? Dar uma endurecida nas leis. Primeira coisa que ele vai ter que passar é, primeiro, se preocupar com a situação do país, depois ele vai ter que dar uma endurecida nas leis de combate à corrupção, né? Você vê as pessoas falam, não, é causa em segunda instância. Tem um monte de gente que fala sobre essas questões, mas na verdade o povo brasileiro não entende nada do que está sendo falado ali. Poucas pessoas realmente sabem, né? Nós precisamos de pessoas sérias que nos dêem as informações exatas. E os eleitores do Ciro ficam entusiasmados com o entendimento que esse cara tem de economia, cara. O entendimento sobre as coisas que ele fala. Porque ele fala isso no meio de gente, no meio de outros economistas, no meio de repórteres que estão ali, que muitas vezes não entendem muito bem o assunto, mas estão ali com as perguntas na ponta da língua, né? E você vê o Ciro falando e os caras ficando calados. Quando o Ciro fala e eles ficam calados ou rebate o Ciro e o Ciro vai e rebate eles e acaba ali a discussão, ali você vê um professor dando aula de economia, não só para eles, mas para a gente também. Isso é o que está acontecendo. Porque quando o Ciro está num debate, ele está sendo um professor, cara. Ele atua como um professor. Então é muito importante a gente pensar nessa questão, né? O Ciro no debate ele está dando aula para gente. Quando a gente vê as sabatinas, a gente ouve e vê os diálogos, a gente vê um cara conhecedor do país, um cara que entende o Brasil, não o Brasil de agora só não. Ele entende a história do Brasil política, a história da política do Brasil, porque ele fez parte disso, né? E uma coisa impressionante, não existe nenhum, nenhuma, nenhuma comprovação de que ele ou a família dele esteja envolvido em projeto de corrupção. Tirando até a família dele um pouco de lado, vamos falar só dele. O cara tem anos de política, 38 anos de política. Ele não se sujou. Entende? Então é um cara que você sabe que não se sujou porque é um cara que sempre teve em evidência. Se tivesse alguma sujeira, pelo fato do PDT ser um grande partido, já estariam em cima dele. Pessoas de grande partido não podem nem se sujar porque ela aparece. E quando cai do cavalo, filho, não se levanta mais. Então, no caso do Ciro, cara, não há necessidade nem dele ser corrupto. Você pode perceber isso. O cara foi ministro 2 vezes. O cara tem uma boa profissão. O cara ama o seu país. Você pode ver nos discursos. O cara entra em treta, que às vezes a treta nem é dele, mas entra pelo país, né? Os processos que tem contra ele é porque por ele bater de frente, né, com o seu jeito. Cara, se você tivesse a inteligência do Ciro e visse esses animais, porque eu chamo de animais, os políticos corruptos para mim são animais, porque eles não se preocupam
com a vida dos brasileiros. Para mim são animais, são piores do que animais, porque no animal você ainda tem amor e respeito. Desses caras você não pode esperar nada. Esses são as piores raças de gente, de pessoas, né? Ainda mais os religiosos, né? Que estão apoiando esses políticos. São piores ainda, são outra raça de víbora, né? Porque esses, pelo menos, têm uma aproximação com a Bíblia. Deviam ter, pelo menos, a vergonha na cara. Mas falando dessa questão, esses animais, né, desses... Imagina você sendo um professor de direito constitucional e formado em economia na Universidade de Harvard. Cara, você não vai aceitar uns imbecis desses inúteis que não prestam pra nada. O cara tem uma formação, porque tem uma formação acadêmica, tem, mas e o caráter? Que não acompanha a formação. Eu acho que quanto mais educação, mais o cara tinha que ter respeito, mais o cara tinha que ter caráter. E no Brasil é o inverso. Parece que quanto mais nível de instrução se tem, mais ignorante e arrogante você encontra o coração dessa pessoa. Né? E nós vivemos num país em que muitas pessoas só estão pensando em si. Anda na rua com seu carro. Vai lá, pega um Uber, você vai ver. As pessoas, o sinal está aberto, fechado, as pessoas passam na tua frente. Como que diz aquele ditado, né? Eu estava até falando com o cara do Uber hoje. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É exatamente o que acontece no Brasil. É o país da esperteza. Todo mundo quer se dar bem. Todo mundo quer... E aí o que sobra? Quantas pessoas sobram para pensar na população, para pensar na situação das pessoas? Tem gente que está aqui com seu carro aqui, cara, ele está pouco se lixando. Ele está preocupado com o preço da gasolina, filho. Ele não está preocupado com as pessoas passando fome, não. Ele está preocupado naquilo que vai prejudicar ele, a empresa dele. Às vezes o cara não tem empresa, mas pensa em ter, então ele está preocupado na oportunidade que ele poderia ter. E assim caminha a humanidade, né? Com passos de formiga, sem vontade. Então é assim que funciona, cara. A coisa tá dessa forma. As pessoas pensando só em si. Então fica a gente aqui no YouTube discutindo assuntos, porque nós aqui no grupo, a galera que se une, está preocupado com a situação do todo. Das pessoas que estão passando fome. Eu não vou discutir política por mim somente, não. Ou pelo futuro dos meus filhos, dos meus netos somente, não. Eu discuto porque nós vemos a situação que está a saúde, nós vemos a situação que está a segurança pública, as injustiças que acontecem, né? E isso tudo por quê? Porque a gente não conversava isso. Não tinha internet para a gente poder falar isso com alguém e influenciar outras pessoas. Então, nessa questão da era digital, o que eles estão fazendo agora? Eles estão... Uma coisa que as pessoas têm que aprender. Na política sempre tem aquela coisa que não é ética, mas é lei. Ou seja, eles fazem coisas podres virarem leis que beneficiam eles. Então aquilo que lá atrás era corrupção, eles mudam tudo aquilo para que aquilo seja lei, para que amanhã ou depois eles não possam ser condenados, porque a justiça só pode se basear em provas da lei. Igual o Ciro Gomes falou, eu abri mão de 3 aposentadorias porque não era ético. Eu tinha o direito, mas eu vi que não era ético. Por que não é ético? Porque você olha para o povo brasileiro passando fome e os caras lá dentro da política eles não têm coragem de cortar na carne deles. Então não é ético, por mais que seja lei. Mas como é que chegou a ser lei? Porque eles mexeram os pauzinhos lá atrás, eles mexeram tudo aquilo ali para que uma coisa podre se tornasse lei. Para que a própria justiça não pudesse os alcançar. É assim que funciona. Agora estão fazendo esse negócio de dinheiro para os estados, para o município, e esse dinheiro direto, né, sem passar por nada. Tem órgãos que passavam que não devia passar, mas do jeito que estão fazendo, os próprios especialistas no assunto dizem, isso daí vai dar ruim, porque não tem como fiscalizar esse dinheiro. E é isso que eles querem, que não fiscalizem isso. Porque fica mais fácil para eles roubarem. Porque eles precisam ter poder. Nessa época de internet, nessa época que o povo está acordando, só o povo, né? Porque tem alguns idiotas que continuam cegos e dormindo. O povo está acordando, despertando e está olhando a nudez da política, está olhando a sujeira deles. E o povo está dizendo, não, tem alguma coisa errada.
Tem gente que nem sabe o que é certo e o que é errado. Tá dizendo coisas sem saber. Não, às vezes você fala assim, pô, cara, já viu quantos índios morreram lá? Mas tu já viu o PIB do Brasil? Pô, meu irmão, pega esse PIB. Cara, dá vontade de pegar, mandar esse cara pegar e fazer com esse PIB. O que que dá vontade de mandar o cara desse fazer? Meu irmão, os índios estão sendo mortos. Será que você não consegue enxergar isso? Será que você não consegue enxergar? Os índios estão sendo mortos. Não me interessa o PIB do país nesse momento. O que me interessa é que aquilo ali não pode acontecer. Entendeu? Os caras jogam a conversa, eles não param num assunto e dizem assim, não, isso aqui não tá certo. Isso aqui é injustiça. Enquanto não houver essa sensibilidade no coração do ser humano, mostra que o cara é totalmente alucinado. Ele está preocupado com o PIB, que nem tá tão bom assim, né? Não tá essas mil maravilhas. Então, para se ter uma boa economia, pode-se ter a ditadura, né? Para se ter uma boa economia, pode-se haver injustiças. Para se ter uma boa economia. Tem gente que fala assim, cara, vê isso aqui, eu cara, nem perco o meu tempo, porque eu já sei que são tudo vídeos manipulados pela parte dele. Eu não vejo, cara, eu não vejo. O que eu vejo é o seguinte, que eu vou votar num cara que eu olho assim e falo assim, pô, esse cara aqui representa o país, porque ele não está representando o país agora não, ele já vem representando o país há muitos anos. Não existe, nesse momento, espaço para mito, para super-heróis. Porque com essa sujeira na política, um mito estaria batendo de frente com o sistema político. Ele não estaria batendo de frente com os direitos trabalhistas, não. Porque o povo está tudo endividado, o povo está tudo passando necessidade, eu não estaria batendo de frente com os direitos trabalhistas, não. Ele estaria batendo de frente com o judiciário. Por que que vocês recebem tudo isso? Com os políticos, por que que vocês recebem tudo isso? Por que que a aposentadoria de vocês é assim? Depois de dar essa enxugada, poderia se fazer uma reforma da Previdência. Conversar uma maneira justa, não dessa forma.